Mais uma vez estamos juntos para meditarmos, pensarmos em algumas partes da Palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, de passar aquilo que a Bíblia nos ensina. Você também pode fazer isso. A Bíblia é um livro que está à disposição de qualquer pessoa, em qualquer momento. Você pode também estar estudando a Palavra de Deus. Nós vamos pensar nesta oportunidade sobre o seguinte tema: guiados pelo Espírito. Vamos ver o que é isso, o que significa isso, o que quer dizer isto. E eu escrevi então a primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 9 a 17. Nós não vamos ver o texto todo, mas eu vou pensar alguns versículos e à medida que formos pensando, vamos comentando sobre ele, ok? Entendido? Então vamos lá. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne. O primeiro ponto para você ser guiado pelo Espírito é você ter uma vida espiritual digna daquilo que a Bíblia ensina. Quando Paulo diz que você não está mais na carne, este é o segredo de uma vida cristã vitoriosa, da vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não está na carne. É no Espírito Santo que ele vai encontrar os motivos de suas ações. Não está mais sob o domínio dos efeitos carnais. Essa expressão não está na carne significa que você não está vivendo mais sob o domínio das obras da carne. E em Gálatas 5, você vai ver lá quais são esses frutos da carne: prostituição, impureza, lascívia e tantos outros, não é? Então, não está na carne, não está vivendo sobre o domínio na carne, é o primeiro ponto para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ter uma vida espiritual que condiga com a palavra de Deus. No verso 10, nós vemos que Cristo está em vós. O verdadeiro crente busca em Cristo o seu próprio lema, a sua própria meta. Cristo não é mais um ser que ele procura fora de sua vida. A união com o Salvador é uma gloriosa experiência, apenas sentida por aqueles que o aceitaram pela fé em Jesus. Isso importa dizer que é uma vida de união com Cristo. É uma vida atrelada a Cristo. É uma vida sintonizada com Cristo. Isso que a Bíblia quer dizer nesse verso 10. No verso 11, vamos passar do 10 para o 13. Vamos falar o 11, o 12, vamos para o 13. Se pelo Espírito mortificardes as boas obras do corpo, vivereis. A prova de um cristianismo real consiste na vitória de Cristo sobre a nossa carne. Só pela submissão ao Espírito de Deus nós poderemos viver essa sublime experiência de uma vida cristã vitoriosa. Isto é uma vida em que o pecado foi morto. Mortificai, a Bíblia diz, as boas obras do corpo, e vivereis. Urge, meus amados, que entendamos que a vida com Cristo é uma vida em que o pecado precisa ser morto. É a vida em que o pecado precisa ser sepultado e vivemos então uma vida que glorifique ao Senhor
Jesus. Outro ponto também que eu vejo aqui, vamos para o verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. O que nós vemos aqui é o de que mais necessitamos em nossa vida é a direção divina para que possamos ter essa vida que Deus espera de nós. Deus, pelo seu Espírito, quer orientar-nos, Ele quer guiar-nos. Isso é mistério que submetemos a nossa vontade às santas indicações de Deus em nossa vida. Isto é uma vida orientada pelo Espírito de Deus. E se temos uma vida orientada pelo Espírito de Deus, nós vamos viver uma vida guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o verso de número 16 agora. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto aqui quer dizer que precisamos ter uma vida de filiação divina. Isso mesmo, uma vida de filiação divina. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se o Filho do homem, para que os filhos dos homens, crendo nele, fossem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a maravilhosa manifestação do amor de Deus na vida do crente. Quando isso acontece, nós passamos então a sentir essa vivência, que somos filhos de Deus, não criaturas de Deus. Vocês sabem a diferença. Criaturas de Deus, todos nós somos. Mas filhos de Deus, segundo João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, isso é então uma filiação divina, uma filiação calcada na vontade de Deus, na manifestação do amor de Deus na vida do crente em Jesus. Vamos para o verso 17. Para que também com ele sejamos glorificados. Olha que expressão maviosa, que expressão estupenda essa de Romanos capítulo 8, verso 17. Para que também com ele sejamos glorificados. Deus não se satisfaz em fazer-nos servos do seu reino. Ele descerrou o véu para que vislumbrássemos os privilégios que serão nossos quando o Senhor se manifestar nos esplendores da sua eterna glória. Fez-nos seus filhos, cordeiros de Cristo. Nenhuma coisa confere ao crente maior distinção do que a certeza de que, embora filhos do pó, somos herdeiros da glória de Deus. Meus irmãos, que bênção, que maravilha, que certeza gloriosa nós temos. Mas para que isso aconteça, precisamos sermos guiados, dirigidos, precisamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita no crente. Nós não vivemos sozinhos. A Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados quando Jesus disse que ia para o céu. Mas Jesus fez-lhes uma promessa: só eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito, o Espírito que vai orientar vocês,
o Espírito que vai consolar vocês, o Espírito que vai dar vida a vocês. Não estamos só. Dentro do crente existe o Espírito Santo de Deus, que orienta, que guia, que testifica e que convence-nos do pecado. Um dia nós estávamos vagando neste mundo, mas o Espírito Santo de Deus entrou em nós e nos convenceu da vida errônea que vivíamos e fez de nós novas criaturas. Convenceu-nos do pecado. Você precisa orar a Deus nesse sentido, para que o Espírito Santo convença você do pecado, daquelas coisas errôneas, daquelas coisas que desagradam a Deus e que faz com que você viva na carne, nessa carne aqui, não fazendo a vontade de Deus, não sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer orar comigo agora? Vamos orar então. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, todos nós, um dia andávamos distantes do Senhor. Andávamos, nosso Deus, seguindo as obras da carne. Obras da carne que aparentemente nos satisfaziam, mas que só nos trazia vergonha e perdição eterna. Mas o Senhor um dia, através do Espírito Santo de Deus, nos convenceu e nos trouxe a remissão através de Jesus. Convence-nos, nosso Deus, disto, que o Espírito Santo de Deus esteja entrando em nossa vida, em nosso coração, e nos guiando, a fim de que possamos ter a certeza de que um dia estaremos adentrando as mansões eternas, através das misericórdias do nosso eterno Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.